Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de ontem estava a passar nas redes sociais e vi um comentário dramático sobre aquilo que tinham sido as declarações de Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos fez declarações sobre a questão da imigração, sobre o facto dos imigrantes terem que se adaptar a determinada cultura consoante o país para onde vão, mas há comentadores que discordam, que consideram que isso é ridículo e que essas declarações, além de ridículas, são perigosas, porque os imigrantes não têm que se adaptar a coisíssima nenhuma, têm é que cumprir regras à semelhança dos nacionais, leia-se a lei. E portanto, eu acho que a lei é sem dúvida para cumprir, eu acho que as duas podem ser verdade ao mesmo tempo, mas dizer que é perigoso, que as pessoas têm que se adaptar, eu acho que é um comentário dos mais ridículos que eu já ouvi, mas sinceramente deste comentador não espero coisas muito melhores, porque das pouquíssimas vezes que o ouvi a comentar, nunca ouvi nada de jeito. E portanto, vamos ouvir este comentário. Eu acho que é preciso separar a entrevista em dois. A frase que ele diz é extremamente infeliz, é perigosa até. Imigrantes têm de respeitar a cultura e o modo de vida português. Isto não faz sentido nenhum para nenhum líder de centro-esquerda. O que os imigrantes têm que fazer é respeitar a lei. Ponto final, tal como os portugueses. E aliás, nós só ganhamos... Fará muito sentido nos ouvidos de, risco de dizer, muitos portugueses. Pois, mas um político não pode ir atrás do que é que faz sentido ouvir nos ouvidos de alguns portugueses. Chama-se populismo. Sim, chama-se populismo, exatamente. Mas eu, por acaso, eu não acho que isso da parte dele tenha sido intencional. Eu acho que foi mesmo um descuido. O Guilherme dizia bem, ele é um político experiente com muitos anos, mas acho que às vezes ele não pensa bem no que diz e acho que isto saiu-lhe ao contrário. Bom, meus caros, este foi o comentário miserável que se passou na SIC Notícias. Eu gostava de fazer aqui 2 breves comentários sobre este tema. Este vídeo será curto, não me vou alongar muito, mas reparem como nas televisões portuguesas há pessoas que consideram ser perigoso que se peça que as pessoas que chegam a Portugal se adaptem à cultura portuguesa. Isto é perigoso. Veja-se bem. Sabem o que é perigoso? Culturas antagónicas vão gerar tensões sociais e essas tensões sociais, em última instância, provocadas com uma magnitude suficiente, podem gerar guerras civis. Isso é perigoso. Não é pedir-se, exigir-se, não é exigir-se que as pessoas que vêm para Portugal se adaptem, que é perigoso. O que é perigoso é vocês acharem que culturas antagónicas podem conviver para sempre no mesmo espaço. Mas enfim, vamos falar aqui sobre esta questão que eu acho que é interessante. Estas pessoas gostam muito de ter o papá-Estado. O papá-Estado porquê? Porquê é que eu digo isto? Porque estas pessoas acreditam na autoridade suprema e quase divina do Estado, ao ponto de dizerem que a única coisa que deve existir em sociedade é o domínio desse mesmo papá, o papá-Estado. E portanto, ou há o domínio do Estado completo, ou as pessoas cumprem as regras todas, porque são as únicas regras que interessam. Regras morais não interessam, os valores culturais é indiferente, símbolos culturais é completamente indiferente e, portanto, estas pessoas estão-se a borrifar para as identidades nacionais. Mas este senhor especificamente considera que é um perigo pedir que as pessoas se adaptem, elas têm é que cumprir regras. Portanto, este senhor confere uma autoridade praticamente divina ao papá-Estado e acredita que não existe nada além disso. Eu acho que perigoso é fazer este tipo de comentários. Eu acho que perigoso é comentar política sem saber do que fala. Eu acho que perigoso é ignorar a sociologia quando se fala da adaptação cultural. Para estas pessoas as culturas não existem, que é uma coisa que é muito interessante. Outra coisa que eu acho maravilhosa é como as declarações na visão destas pessoas de Pedro Nuno Santos não correram tão bem, o Pedro Nuno Santos agora de repente já não sabe do que fala. Bom, sinceramente, eu não acho que isto seja convicção, mas quer dizer que isto foi sem querer é um fartote de rir. Líder do segundo maior partido neste momento do ponto de vista eleitoral, tendo em conta as últimas eleições, o líder do segundo maior partido não sabe o que diz, o líder do segundo maior partido foi para uma entrevista no Expresso sem ter as respostas planeadas, mas alguém acredita no que foi dito neste vídeo? Ele não sabe o que diz, ele sabe exatamente o que disse. Ele disse o que disse para se adaptar àquilo que ele sabe perfeitamente que são os principais problemas dos portugueses, nomeadamente em Lisboa. Quando Pedro Nuno Santos apresentou a Leitão como candidata à Câmara de Lisboa, apresentou dizendo que a senhora iria resolver problemas da higiene urbana, que iria resolver problemas de segurança. Problemas de segurança que ele dizia não existirem. Obviamente que ele está a adaptar
adaptar o discurso. Está a adaptar o discurso porque ele já percebeu que a esquerda está em falência e que é mais lucrativo encostar-se ao centro do ponto de vista eleitoral do que encostar-se à esquerda. O Bloco de Esquerda está em falência ideológica. O PCP nem se fala. O PAN, basicamente, se calhar nas próximas eleições desaparecem, estão estagnados na única deputada que têm e assim se devem manter. O único que está assim a crescer é o LIVRE, mas o LIVRE vai engolir o Bloco de Esquerda. E, portanto, o Pedro Nuno Santos sabe perfeitamente que, ao mesmo tempo que tem que ir buscar eleitorado ao centro, a única forma que ele tem de se bater com Carlos Moedas na Câmara de Lisboa é com a Alexandra Leitão. E porquê? Já a preparar algumas coligações que podem acontecer, porque a Alexandra Leitão é das mais radicais do Partido Socialista. Que ninguém tenha dúvidas nenhumas disso. Portanto, Pedro Nuno Santos, enquanto líder partidário, vai tentar ir buscar eleitorado ao centro, dizendo que a candidata vai resolver o problema de segurança, da higiene urbana, etc. Por outro lado, envia esta candidata, que é das mais radicais do partido, para eventualmente, numa eleição taco a taco com Carlos Moedas, ela possa fazer coligações com os partidos de esquerda e de extrema-esquerda para conseguir a Câmara de Lisboa. Mas alguém tem dúvidas disto? Quer dizer, as coisas estão traçadas de uma forma clara e Carlos Moedas talvez possa vir a perder estas eleições, não porque perca as eleições verdadeiramente, mas porque tem linhas vermelhas com o Chega. Agora, por outro lado, também há uma questão. Resta saber o que é que a Iniciativa Liberal vai conseguir capitalizar nestas eleições. Porque se a Iniciativa Liberal até tiver um bom resultado, Carlos Moedas provavelmente terá o apoio da Iniciativa Liberal. Se a Iniciativa Liberal tiver de escolher entre Leitão e Carlos Moedas, vai escolher Carlos Moedas, eu não tenho dúvidas nenhumas disso. E, portanto, a Iniciativa Liberal pode ser uma pedra no sapato desta estratégia. Mas Alexandra Leitão é provavelmente a melhor pessoa que eles têm para ganhar, porque é das poucas que vai conseguir fazer coligações com a extrema-esquerda. E faz de ânimo leve porque ela própria é uma radical. E, portanto, era um bocadinho por aqui. Mas, enfim, meus caros, era isto que eu tinha para partilhar. É interessante que nas televisões portuguesas, e entretanto já fugi muito ao assunto, que nas televisões portuguesas se considere perigoso que as pessoas que chegam se adaptem à cultura. Eu acho que perigoso é criar uma situação de tal maneira insegura que possa vir a gerar uma guerra civil por causa das tensões de culturas antagónicas. Eu espero que não tenhamos que bater no fundo de tal maneira que só quando batermos no fundo é que vamos começar a reagir. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo, subscrevam o canal, têm as minhas redes sociais e o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.